A Ford é uma das montadoras de automóveis mais conhecidas de todos os tempos. Fundada pelo americano Henry Ford, a empresa mudou a indústria automobilística e fabricou alguns dos modelos mais icônicos da história. Atualmente a marca é a quarta maior do mundo em seu segmento. Foi um choque quando em 2021 a Ford anunciou o fim das suas atividades no Brasil. Hoje os veículos da marca comercializados por aqui são fornecidos principalmente por fábricas do Uruguai e da Argentina. Mas como será que surgiu essa gigante? Você realmente sabe por que a Ford saiu do Brasil? O estudo de caso no final desse vídeo vai ser excepcional. Henry Ford era filho de uma família de fazendeiros. Ele nasceu no dia 30 de julho de 1863 em Michigan, nos Estados Unidos. Desde a infância, Henry demonstrava interesse em entender o funcionamento de equipamentos e máquinas. Quando ganhou um relógio de presente do seu pai, ele desmontou e voltou a montar o equipamento com perfeição. O garoto chegou até a estruturar uma oficina nos fundos de sua casa para estudar diversos mecanismos diferentes. Com apenas 15 anos, Henry tragicamente perdeu a sua mãe, então o garoto rejeitou assumir a fazenda da família. Ele não tinha interesse em ser fazendeiro, sua grande paixão eram as máquinas. Naquela mesma época foi para Detroit e começou a trabalhar como aprendiz de mecânico. A cidade era cheia de fábricas e mais tarde seria conhecida como a capital automobilística dos Estados Unidos. O aprendiz garantia um emprego como reparador de motores. Henry tinha 16 anos quando construiu seu primeiro motor a vapor. A partir de 1891, Ford assumiu o posto de engenheiro na Edison Illuminating Company, em Detroit. Na empresa, de propriedade do grande Thomas Edison, Henry atingiu o posto de engenheiro-chefe. Nos fins de semana, Ford desenvolvia um automóvel na garagem de sua casa. Ao ver tantas atividades, os vizinhos o apelidaram de o Ford Louco. Nessa fase, Henry criava o primeiro motor de combustão interna, patenteado em 1893. O protótipo era um quadriciclo de propulsão independente movido a gasolina. Diante do êxito desse modelo, Ford deixou seu emprego, estimulado pelo próprio Thomas Edison, que o aconselhou a seguir o seu sonho. A Ford Company foi fundada em 1903. Na sua fábrica, Henry implementou várias novidades na produção, como a linha de montagem em massa ou em série. Após a criação da sua primeira empresa, Henry Ford lançou o carro Ford T, que se tornaria um ícone da indústria automobilística e dos anos 20. A estrutura de trabalho criada por Ford ficou conhecida como Fordismo, que foi um elemento fundamental para a modernização que caracterizou a segunda revolução industrial. Falaremos melhor sobre esse método de produção revolucionário mais adiante. Com essa linha de produção, Ford conseguiu baratear o produto. Os veículos, antes restritos a poucos, tornaram-se mais baratos e, portanto, mais acessíveis à população. Em 1914, a companhia comercializava 250 mil unidades de automóveis. 2 anos depois, a produção vendida passava de 450 mil. Os produtos viraram objeto de desejo da classe média norte-americana, o que influenciou diretamente na economia dos Estados Unidos. Em 1920 já eram produzidos 2 milhões de unidades. Entretanto, Ford sofreu com a concorrência de outras montadoras, como a General Motors. O fato de não querer aceitar inovações, como a mudança de cores de automóveis, fez com que as vendas dos carros diminuíssem. Atendendo aos pedidos do seu filho, Ford lançou outro modelo chamado Ford A, que seria um sucesso de vendas. A partir daí, a empresa recuperou sua participação de mercado e até hoje é uma das líderes de venda de automóveis em todo o mundo. Para colocar suas ambiciosas ideias em prática, Henry Ford precisava de um sistema de trabalho diferente em suas fábricas. Isso porque na época os carros eram fabricados de maneira artesanal, levando bastante tempo para ficarem prontos. Querendo unir velocidade de produção com um baixo custo de mão de obra, ele pensou em um sistema que posteriormente seria chamado de Fordismo. O Fordismo funcionava da seguinte forma: a montagem dos veículos seria feita em uma linha de montagem, onde cada trabalhador teria uma função específica apenas. Dessa forma, a empresa diminuía as chances de erro e também não precisava de trabalhadores com qualificação para o serviço. Além disso, os operários não precisavam se deslocar para a ação de instalação das peças, e o automóvel inteiro ficava pronto em poucas horas. Outro ponto muito importante do Fordismo é a produção em massa dos produtos em um alto estoque. Ford pensava que a melhor maneira de vender era ter o produto disponível assim que o cliente quisesse comprá-lo.
Por isso a empresa continuava fabricando e estocando os veículos, mesmo que a demanda não fosse equivalente à produção. Esse sistema favorecia as empresas que viam sua produção nas alturas com a mão de obra barata, mas obviamente uma classe muito importante saía prejudicada de toda essa situação: os trabalhadores. Com salários extremamente baixos, uma carga horária muito exigente e sem direitos trabalhistas, os empregados começaram a exigir melhores condições de trabalho para continuar nas linhas de produção. Aliada com a insatisfação dos funcionários, a Ford também viu uma concorrente começar a ganhar cada vez mais relevância. A General Motors já fabricava veículos com um nível de qualidade parecido com a Ford, mas oferecia os carros em cores diferentes, algo único no mercado até aquele momento. Unindo esses dois eventos com o tempo, o sistema inventado por Henry foi ficando cada vez mais obsoleto e a empresa teve que se adaptar para continuar operando. Por mais que tenha durado mais de 20 anos, hoje em dia o Fordismo não é mais utilizado pela indústria automobilística. A primeira fábrica de automóveis do Brasil foi da Ford. Em 1º de maio de 1919, a montadora abriu as portas de uma planta na rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo. O modelo de produção era o Ford T, também chamado de Ford Bigode. As peças eram importadas e a montagem feita aqui. O primeiro veículo totalmente brasileiro foi o Ford F600, um caminhão de carga que foi um grande marco na industrialização em nosso país. Aos poucos, a montadora iniciou a produção de outros modelos no Brasil, passando por tratores e chegando aos veículos familiares que trilharam o caminho para o catálogo que temos hoje. Hoje a Ford possui uma operação reduzida em nosso país, graças a anos de prejuízos no Brasil, incluindo o fechamento das fábricas da Ford no território nacional. Mesmo assim, a montadora ainda comercializa alguns modelos, com o Ford Territory sendo um dos mais procurados. A decisão de fechar as fábricas no Brasil aconteceu quando os executivos perceberam que seria mais lucrativo que a Ford tivesse atuação como importadora de automóveis sofisticados. A Ford nunca negou que, ao fechar as fábricas, adotaria uma nova estratégia comercial no Brasil. Em vez de grandes volumes de vendas, buscaria aumentar a margem de lucro por veículo, graças a uma gama importada, com produtos mais sofisticados. Atualmente, o modelo mais acessível da empresa é a Ranger XL cabine simples, 2.2 turbo diesel, cujo preço facilmente ultrapassa R$200 mil. Não é à toa que há mais de 100 anos a Ford está no topo das montadoras de automóveis. Descubra agora as lições mais poderosas de seu criador. Chegou a hora do nosso estudo de caso. Hoje eu trago 3 lições em palavras ditas pelo próprio Henry Ford em uma tradução livre. Então eu já te peço que deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e comenta aqui embaixo sua opinião sobre cada lição. Número 1. Serviço ao cliente. Uma empresa que se dedica por completo ao atendimento ao cliente só precisa se preocupar com apenas um detalhe sobre seus lucros. Eles serão muito altos. Se existe algum segredo para o sucesso, ele está em ser capaz de entender o ponto de vista de outra pessoa e enxergar as coisas pelos olhos dela, muito além do que você enxerga pelos seus próprios olhos. Número 2. Gestão de problemas. Nada é realmente difícil se dividirmos em pequenas tarefas. Na verdade, não existe problema grande demais, apenas uma série de pequenos problemas. Número 3. Que não poderia faltar e particularmente é meu preferido. Produção. Não há nenhum homem que não possa fazer mais do que acredita ser capaz. Quando as pessoas realmente se determinam a algo, é impossível impedir que elas alcancem o que elas desejam, disse o grande Henry Ford. Então, eu, Gabriel, espero que você tenha gostado desse estudo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com aquele seu amigo que também gosta de falar de negócios. Agora, você já observou que as grandes redes estão acabando com as farmácias de bairro? Clica aqui na tela que a gente já se encontra por lá!